Salve, salve, minhas criaturinhas! Tudo beleza com vocês por aí? Me conta uma coisa, desenhar é difícil? Você faz parte do time que diz que sabe desenhar ou você faz parte de um grande grupo que acha que não sabe? O meu nome é Ailton Brisa, eu sou seu professor de arte e nos nossos encontros nós vamos ver algumas técnicas para aprimorar o nosso desenho. Vamos ver técnicas como observação, figuras geométricas e esquemas. Antes, vamos fazer uma pequena viagem para o passado, para ver o que é que essa palavra arte quer dizer. Vem comigo. A palavra arte, ela vem de uma outra palavra muito antiga, que já vem de uma outra palavra ainda mais antiga. E no fundo, ela quer dizer técnica. Só que a gente não está falando aqui de qualquer técnica. Técnica é o seu jeito de fazer, é a forma como você faz. Então, a gente poderia pensar que cada um tem a sua arte, porque cada um tem o seu jeito de fazer. Aquelas suas famosas garatujas que você faz no papel, elas são uma forma de arte. Então, a gente vai definir assim, técnica é um jeito de fazer, tá ok? Ah, mas eu só sei fazer assim. Primeiro eu faço uma bolinha para fazer a cabeça, depois eu faço uns palitinhos assim para fazer os membros e o corpinho e ele fica até feliz, ó. Por mais simples que essa técnica seja, ela não deixa de ser uma técnica, sacou? É a sua técnica, é o seu jeito de fazer, é a maneira como você fez a bolinha, a maneira como você fez o corpinho, cada um tem a sua técnica, tem o seu jeito de fazer. Então, isso é uma obra de arte. Tadã! Parabéns! Claro que conforme a gente vai estudando, a gente vai aprimorando essas técnicas, a gente vai acrescentando técnicas novas, a gente vai melhorando o jeito como a gente faz o traço, a maneira como a gente observa o traço. Então, aos poucos, a gente vai incorporando mais e mais ferramentas nessa nossa mochila do fazer artístico. Tá ok? Peraí, então desculpa. Então, vamos resumir. Começamos desenhando com técnicas simples. Com estudo e prática, vamos incorporando novas técnicas mais complexas para fazer nossos desenhos. Então, vamos ler o slide. Quanto mais você praticar, mais você vai melhorar o seu jeito de se expressar. Se liga que essa dica vale para tudo na vida. Ei, peraí, então quer dizer que todo mundo pode fazer arte? Sim! É claro que sim. Só que algumas obras de arte, elas chamam mais a nossa atenção, porque elas usaram algumas técnicas. Elas usaram texturas, elas usaram sombras, usaram luzes, usaram perspectiva, coisas que vão chamando a nossa atenção. Veja aqui como nessa obra o artista usou cores muito vibrantes. Essas cores não foram escolhidas à toa. Veja aqui como esse artista usou um sombreado para fazer os detalhes do rosto. Veja como esse artista usou a luz dentro do olho apenas com pintura, usando cores mais claras. Ele usou cores mais claras e criou um aspecto de pele, um aspecto de mucosa do olho. Veja como nesse outro caso o artista conseguiu disfarçar que ali havia uma esquina e ele criou o rosto de uma coruja. Quem passa e olha desavisado nem percebe que aquilo ali é uma esquina. Olha como aqui, apenas com alguns tons de amarelo e laranja, o artista conseguiu criar toda uma imagem que conta um pôr do sol numa cidade, de repente um lugar mais tranquilo, um lugar mais bucólico. Olha como nesse caso aqui, com pouquíssimas linhas, o artista passou exatamente a ideia que ele tinha na cabeça. Então, algumas obras de arte, por conta das técnicas que são aplicadas nela, vão chamar mais a nossa atenção. Tá ok? Vamos para a nossa palavra do dia. A palavra de hoje é observação. Tudo começa com observação. O nosso olhar, ele tem que estar atento ao que a gente quer desenhar, para que a gente consiga capturar naquela imagem o melhor que aquilo tem
para a gente representar, a maneira como a gente vai deixar aquilo no papel de forma mais satisfatória para a gente. E isso é uma coisa que a gente desenvolve. Olha para esse robozinho aqui. Esse robozinho eu desenhei com os pés e mãos mais próximos da gente. O corpo está mais afastado e as mãos estão mais próximas. Perceba como existe uma distorção no tamanho da mão. A mão parece muito maior do que o corpo, embora que ela não seja. Por quê? Porque a mão está muito próxima da gente e o corpo está muito afastado. Então a gente precisa observar para perceber esses detalhes. Olhe como ele tem conexões, como ele tem áreas com cores diferentes. Então você, sem observar, como é que você vai desenhar algo? Você primeiro observa, apreende aquilo na sua imagem mental e depois você consegue fazer de uma maneira mais satisfatória. Olha essa maçã. Certamente, se eu te perguntasse, você sabe desenhar uma maçã? Você diria, eu sei desenhar uma maçã, claro que eu sei desenhar uma maçã. Mas quando você olha atentamente para uma maçã, com esse olhar artístico que a gente está falando, você percebe que ela tem umas curvinhas, que ela tem uma dobrinha, que ela tem mais de uma cor, que ela tem um buraco para sair o talo, para sair a folha, que embaixo ela é mais estreita. Olha essa banana. Desenhar uma banana seria tão fácil, mas como é que você vai fazer a casca fazendo a curva? Como é que você vai fazer a parte de dentro com a textura diferente da parte de fora? São muitos detalhes. Imagina um desenho mais complicado como essa mão. Como é que você vai fazer uma mão sem observar uma mão? Como você vai fazer um pé sem observar um pé? Então a gente precisa observar para poder treinar. Observa esses pintores. Não sei se você já viu pintores em filmes, em desenho, quando eles estão pintando alguma coisa, pintando alguém, eles estão sempre observando aquilo. Porque eles não estão tirando a imagem da cabeça deles, eles estão tentando traduzir com o olhar deles aquilo que eles estão vendo. Então, pensa nesses pintores quando você for fazer algum desenho, assim, tenta observar alguma coisa antes. Observar e absorver. Beleza? Vamos desenvolver o nosso olhar artístico. E esse olhar artístico, ele é como se fosse um músculo. A gente tem que exercitar esse músculo se a gente quer desenvolver esse músculo. O olhar artístico, ele não simplesmente acontece, ele é treinado dia após dia. Cada vez que você observa um desenho e executa esse desenho, você melhora um pouco esse seu olhar artístico. Vamos então para o nosso Hora do Desafio. O desafio de hoje é difícil, hein, gente? Eu vou querer que vocês façam 2 desenhos da mão de vocês. Mas, ó, um desenho é diferente do outro. No primeiro desenho, você vai desenhar sem olhar para a sua mão. Se você desenha com a mão direita, você vai desenhar a sua mão esquerda. Se você desenha com a mão esquerda, você vai desenhar a sua mão direita. Mas, ó, não olha, hein? Só da sua cabeça. Como é que você lembra que é a sua mão? Desenha lá. No segundo desenho, aí sim, você vai olhar detalhe por detalhe da sua mão. Como é a curvinha do dedo, como é que está o tamanho da sua unha, se a sua unha está limpa, como é a dobrinha do dedo, se tem o osso marcando, se tem veia marcando, se tem uma cicatriz, se tem uma ferida. Desenha observando cada detalhe da sua mão. E aí você vai comparar os 2 desenhos. O que você fez sem olhar e o que você fez olhando. Mas, ó, no primeiro não é para olhar, hein? Esse teste é sobre honestidade. Eu não estou testando você. Você está testando você. Sacou a diferença? É isso. Gostou desse encontro? Nos nossos próximos encontros, nós falaremos um pouco mais sobre outras técnicas que vão ajudar no desenvolvimento dos nossos desenhos. Muito obrigado e até a próxima. No final eu vou deixar os slides com as referências do que foi usado na aula de hoje.